É bom te ver de novo. Como é que você tá? Eu espero que bem. Hoje nosso encontro é um pouco diferente, porque daremos início à leitura do primeiro capítulo do livro O Hobbit. Então fique à vontade, porque a leitura vai começar. Capítulo 1. Numa festa inesperada. Numa toca no chão vivia um hobbit. Não uma toca nojenta, suja, úmida, cheia de pontas de minhocas e um cheiro de limo, nem tampouco uma toca seca, vazia, arenosa, sem nenhum lugar onde se sentar ou onde comer. Era uma toca de hobbit, e isso significa conforto. Ela tinha uma porta perfeitamente redonda, feita uma escotilha, pintada de verde, com uma maçaneta amarela e brilhante de latão exatamente no meio. A porta se abria para um corredor em forma de tubo, feito um túnel. Um túnel muito confortável, sem fumaça, de paredes com painéis e assoalhos azulejados e acarpetados, com cadeiras enceradas e montes de cabideiros para chapéus e casacos. O hobbit apreciava visitas. O túnel seguia em frente, continuando quase, mas não totalmente, em linha reta pela encosta da colina. A colina, como toda a gente por muitas milhas ao redor a chamava, e muitas portinhas redondas se abriram a partir dele, primeiro de um lado, depois do outro. Nada de segundo andar para o hobbit. Quartos, banheiros, adegas, despensas, muitas dessas, armários. Ele tinha cômodos inteiros dedicados a roupas, cozinhas, salas de jantar, todos ficavam no mesmo andar e, de fato, na mesma passagem. Os melhores cômodos estavam todos do lado esquerdo de quem entrava, pois esses eram os únicos a ter janelas fundas e redondas que davam para o jardim dele e para os prados mais distantes que desciam até o rio. Esse era um hobbit muito bem de vida e seu nome era Bolseiro. Os bolseiros tinham vivido na vizinhança de A Colina desde tempos imemoriais e as pessoas os consideravam muito respeitáveis, não apenas porque a maioria deles era rica, mas também porque nunca participavam de aventuras nem faziam nada inesperado. Dava para saber o que um bolseiro diria sobre qualquer questão, sem o incômodo de perguntar a ele. Esta é a história de como um bolseiro participou de uma aventura e se descobriu fazendo e dizendo coisas de todo inesperadas. Ele pode ter perdido o respeito dos vizinhos, mas ganhou... Bem, você vai ver se ele ganhou alguma coisa no final. A mãe desse nosso hobbit em particular. O que é um hobbit? Suponho que os hobbits exijam algum tipo de descrição hoje em dia, já que se tornaram raros e arredios em relação ao povo grande, como nos chamam. Eles são, ou eram, um povo pequeno, com cerca de metade da nossa altura e menores do que os anões barbados. Hobbits não têm barba. Há pouca ou nenhuma mágica neles, exceto a do tipo comum e cotidiano, que os ajuda a desaparecer em silêncio e rapidamente
quando gente estúpida e grande como você e eu chega desengonçada, fazendo um barulho feito de elefantes que eles conseguem escutar a 1 milha de distância. Têm inclinação a serem gordos na barriga, vestem-se com cores vivas, principalmente verde e amarelo. Não usam sapatos porque seus pés têm solas cascudas naturais e pelos grossos, quentinhos e castanhos, como os cabelos da cabeça deles, que são encaracolados. Possuem dedos compridos, hábeis e morenos, rostos bem-humorados e dão risadas profundas e animadas, especialmente depois do jantar, que consomem 2 vezes por dia quando conseguem. Agora você sabe o suficiente para continuar. Como eu ia dizendo, a mãe desse hobbit, isto é, de Bilbo Bolseiro, era a famosa Bela Dona Tuque, uma das 3 impressionantes filhas do velho Tuque, chefe dos hobbits, que vivia do outro lado da água, o pequeno rio que corria aos pés de a colina. Dizia-se com frequência em outras famílias que, muito tempo antes, um dos ancestrais dos Tuques devia ter se casado com uma fada. Isso era, é claro, um absurdo, mas certamente ainda havia algo de não inteiramente hobbit quanto a eles e, de vez em quando, membros do clã Tuque acabavam se metendo em aventuras. Desapareciam discretamente e a família abafava o caso, mas isso não mudava o fato de que os Tuques não eram tão respeitáveis quanto os bolseiros, embora fossem indubitavelmente mais ricos. Não que Bela Dona Tuque jamais tenha se metido em aventuras depois que se tornou a senhora Bungo Bolseiro. Bungo, que era o pai de Bilbo, construiu para ela, e em parte com o dinheiro dela, a toca de hobbit mais luxuosa que podia ser encontrada sob a colina, ou do outro lado de a colina, ou atravessando a água, e ali permaneceram até o fim de seus dias. Mesmo assim, é provável que Bilbo, filho único de Bela Dona, embora tivesse aparência e comportamento exatamente iguais a uma segunda edição de seu pai, sólido e acomodado, houvesse herdado alguma coisa esquisita do lado Tuque, algo que estava só esperando uma chance para aparecer. A chance nunca chegava, e nisso Bilbo cresceu. Chegou a uns 50 anos de idade e continuou vivendo na linda toca de hobbit construída por seu pai, que eu acabei de descrever a você, até que, na verdade, parecia ter sossegado a ponto de ficar imóvel. Por algum acaso curioso, em certa manhã muito tempo atrás, na quietude do mundo, quando havia menos barulho e mais verde, e os hobbits ainda eram numerosos e prósperos, e Bilbo estava de pé à porta depois do café da manhã, fumando um cachimbo de madeira enormemente comprido, que quase chegava aos seus dedos dos pés peludos, cuidadosamente escovados. Gandalf apareceu. Gandalf, se você tivesse ouvido só 1/4 do que eu já ouvi sobre ele, eu só ouvi muito pouco do que há para se ouvir. Estaria preparado para qualquer tipo de história impressionante. Histórias e aventuras brotavam por todo lado, onde quer que ele fosse, da maneira mais extraordinária. Ele não tinha passado por aquelas partes sob a colina por anos e anos, não desde que seu amigo, o velho Tuque, tinha morrido, e os hobbits quase haviam se esquecido de sua aparência. Tinha viajado para o outro lado de a colina e cruzado a água para resolver assuntos seus desde que todos eram pequenos meninos hobbits e meninas hobbits.
Tudo que o desavisado Bilbo viu aquela manhã foi um velho com um cajado. Tinha um chapéu azul alto e pontudo, um longo manto cinzento, um cachecol prateado por cima, da qual sua longa barba branca chegava até abaixo da cintura, e imensas botas pretas. Bom dia, disse Bilbo. E era verdade. O sol estava brilhando e a grama estava muito verde. Mas Gandalf olhou para ele debaixo de sobrancelhas longas e frondosas, que se projetavam mais para frente do que a aba de seu grande chapéu. O que quer dizer? Perguntou. Está me desejando um bom dia? Ou quer dizer que é um bom dia, quer eu queira ou não? Ou que você se sente bem neste dia? Ou que é um bom dia para ser bom? Tudo isso de uma vez, disse Bilbo. É um dia muito bom para encher o cachimbo de tabaco ao ar livre, de quebra. Se trouxe um cachimbo, sente-se e pegue um pouco do meu tabaco. Não há pressa, temos o dia inteiro diante de nós. Então Bilbo se sentou num banco ao lado da porta, cruzou as pernas e soprou um belo anel cinzento de fumaça, que saiu navegando pelo ar, sem se desfazer, e flutuou para longe, sobre a colina. Muito bonito, disse Gandalf. Não tenho tempo para soprar anéis de fumaça nesta manhã. Estou procurando alguém para tomar parte numa aventura que estou arranjando, e é muito difícil achar gente. Imagino que sim, nessas partes. Somos gente simples e quieta, e não queremos saber de aventuras. Coisas desagradáveis, perturbadoras e desconfortáveis fazem o sujeito se atrasar para o jantar. Não consigo imaginar o que alguém vê nelas, disse o senhor bolseiro, e enfiou um dedão debaixo dos supositórios e soprou outro anel de fumaça, ainda maior. Então pegou suas cartas da manhã e começou a ler, fingindo prestar mais atenção ao velho. Tinha decidido que ele não era bem da sua turma e queria que fosse embora. Mas o velho não se mexeu. Ficou apoiado no seu bastão, olhando para o hobbit sem dizer nada. Até que Bilbo começou a se sentir desconfortável e um pouco contrariado. Bom dia, disse ele por fim. Não queremos nenhuma aventura por aqui, obrigado. Pode tentar do outro lado de a colina ou atravessando o água. Com isso, queria dizer que a conversa estava acabada. Você usa esse bom dia para um monte de coisas, disse Gandalf. Agora significa que quer se livrar de mim e que o dia não vai ser bom até eu sair daqui. De modo algum, meu caro senhor. Deixe-me ver, não acho que saiba seu nome. Sim, meu caro senhor, e eu sei o seu nome, senhor Bilbo Bolseiro. E você sabe o meu nome sim, embora não se lembre de que eu pertenço a ele. Eu sou Gandalf, e Gandalf quer dizer eu. E pensar que eu havia de viver para receber um bom dia do filho de Bela Dona Tuque, como se eu estivesse pendendo botões de porta em porta. Gandalf, hora viva, não o mago viajante que deu ao velho Tuque um par de abotoaduras mágicas de diamante que se prendiam sozinhas e nunca se soltavam, a não ser que fosse ordenado. Não o camarada que costumava contar histórias maravilhosas em festas sobre dragões e goblins e gigantes, e o resgate de princesas e a sorte inesperada dos filhos de viúvas. Não o homem que costumava fazer fogos de artifício tão particularmente excelentes. Eu me lembro desses. O velho Tuque costumava soltá-los na véspera do meio do verão, esplêndidos. Costumavam explodir feito grandes lírios e bocas de leão e laburnos de fogo e ficar pendurados no crepúsculo por todo o anoitecer,
Você já deve estar notando que o senhor bolseiro não era tão banal quanto gostava de acreditar, e que também tinha um forte apreço por flores. Que coisa! Continuou. Não Gandalf que foi responsável por levar tantos rapazes e moças tranquilos a desaparecer na longura em aventuras desvairadas? Todo tipo de coisa, de escalar árvores e visitar elfos, ou navegar em navios, navegar para outras costas. Minha nossa, a vida costumava ser bem interessante. Você costumava bagunçar coisas demais nessas partes tempos atrás. Perdoe-me, mas não tinha ideia de que ainda estava em serviço. Onde mais eu estaria? Disse o mago. De todo modo, agrada-me descobrir que você recorda algo a meu respeito. Parece recordar meus fogos de artifício com carinho. De qualquer modo, e isso não é um mau sinal. De fato, em consideração a seu avô Tuque e a pobre bela dona, vou dar a você o que pediu. Perdoe-me, não pedi nada. Sim, pediu. 2 vezes já. Meu perdão. Está dado. De fato, irei mais longe e vou incluí-lo nessa aventura. Muito divertida para mim, muito boa para você e lucrativa também, muito provavelmente, se chegar a concluí-la. Desculpe, não quero aventura nenhuma, obrigada. Hoje não, bom dia. Mas por favor, apareça para o chá, na hora que quiser. Por que não amanhã? Venha amanhã. Adeus. Com isso, o hobbit se virou e passou rapidinho por sua porta verde e redonda e a trancou tão velozmente quanto era possível sem parecer rude. Magos, afinal, são magos. Por que raios eu o convidei para o chá? Disse a si mesmo enquanto ia para a despensa. Tinha acabado de tomar o chá da manhã, mas achou que o bolo, ou 2, e água para beber iam lhe fazer bem depois daquele susto. Gandalf, nesse meio tempo, ainda estava de pé do lado de fora da porta, rindo baixinho sem parar. Depois de algum tempo, chegou mais perto e, com o esporão do seu cajado, rabiscou um sinal esquisito na linda e verde porta da frente do hobbit. Então foi embora, bem no momento em que Bilbo estava terminando seu segundo bolo, começando a achar que tinha escapado muito bem das tais aventuras. No dia seguinte, tinha quase se esquecido de Gandalf. Não se lembrava das coisas muito bem, a não ser que anotasse em sua tabela de compromissos, desse jeito: Gandalf, chá, quarta-feira. No dia anterior, ele ficava atabalhoado demais para fazer qualquer coisa do tipo. Pouco antes da hora do chá, veio um tremendo toque na campainha da porta da frente, e então ele se lembrou. Apressou-se a colocar o bule no fogo e ajeitou mais uma xícara em um pires e 1 ou 2 bolos extras e correu até a porta. Sinto tanto por fazê-lo esperar, já ia dizendo quando viu que não era Gandalf de jeito nenhum. Era um anão com uma barba azul enfiada num cinto dourado e olhos muito brilhantes debaixo de um capuz verde escuro. Assim que a porta se abriu, ele foi entrando, exatamente como se estivesse sendo esperado. Pendurou sua capa com capuz no camineiro mais próximo e, dá-lhe a seu serviço, disse ele, fazendo uma profunda reverência. Bilbo Bolseiro ao seu, disse o hobbit, surpreso demais para fazer qualquer pergunta no momento. Quando o silêncio que se seguiu já tinha ficado desconfortável, acrescentou: Estou prestes a tomar chá. Por favor, venha tomar comigo. Um pouco desajeitado, talvez, mas a intenção era boa. E o que você faria se um anão, não convidado, aparecesse e pendurasse suas coisas no seu corredor, sem uma só palavra de explicação?
Não fazia muito tempo que estavam à mesa. De fato, mal tinham chegado ao terceiro bolo, quando veio outro toque, ainda mais alto da campainha. Com licença, disse o hobbit, e lá se foi para a porta. Então você chegou aqui, afinal. Isso era o que ia dizer a Gandalf dessa vez, mas não era Gandalf. Em vez dele, havia um anão que parecia muito velho na soleira, com a barba branca e um capuz escarlate. E também ele pulou para dentro, assim que a porta se abriu, como se tivesse sido convidado. Vejo que eles já começaram a chegar, disse quando reparou no capuz verde de Dali pendurado ali. Pendurou seu capuz vermelho do lado e, Balin a seu serviço, disse ele com a mão no peito. Obrigado, disse Bilbo, engasgando. Não era a coisa correta a se dizer, mas os já começaram a chegar o deixara muito atabalhoado. Gostava de visitas, mas também gostava de conhecê-los antes que chegassem e preferia que ele próprio os convidasse. Passara-lhe pela cabeça a horrível ideia de que os bolos pudessem não dar para todos, e então ele, como anfitrião, conhecia seu dever e o seguia à risca, por mais que fosse doloroso. Poderia ter de ficar sem nenhum. Vamos entrando, venha tomar um pouco de chá, conseguiu dizer depois de tomar bastante fôlego. Um pouco de cerveja me cairia melhor, se não houver problema, meu bom senhor, disse Balin com sua barba branca. Mas não seria mal comer um pouco de bolo de semente, se você tiver algum. Vários. Bilbo se ouviu respondendo para sua própria surpresa e se viu sair correndo também, rumo à adega para encher uma caneca de cerveja. E depois, até uma das despensas, para pegar 2 lindos bolos de sementes redondos que tinha assado naquela tarde para beliscar depois da ceia. Quando voltou, Balin e Dalin estavam conversando à mesa como velhos amigos. Na verdade, eles eram irmãos. Bilbo botou a cerveja e os bolos na frente deles, quando veio outro toque alto na campainha de novo, e depois mais um. Gandalf, com certeza dessa vez, pensou enquanto bufava pelo corredor. Mas não era. Eram mais 2 anões, ambos com capuzes azuis, cintos prateados e barbas louras, e cada um deles carregava um saco de ferramentas e uma pá. Foram entrando assim que a porta começou a se abrir. Bilbo mal ficou surpreso. O que posso fazer por vocês, meus anões? Disse ele. Kili a seu serviço, disse o primeiro, e Fili, acrescentou o outro, e ambos arrancaram seus capuzes azuis e se inclinaram. Ao seu e ao de sua família, replicou Bilbo, recordando suas boas maneiras desta vez. Dalin e Balin já estão aqui, pelo que vejo, disse Kili. Vamos nos juntar ao bando. Bando, pensou o senhor bolseiro. Não gosto de como isso soa. Preciso realmente me sentar por um minuto e organizar as ideias e beber alguma coisa. Tinha acabado de beber um gole, no cantinho, enquanto os 4 anões se sentavam ao redor da mesa e falavam de minas e ouro, e problemas com os goblins, e das depredações de dragões, e de montes de outras coisas que ele não entendia e não queria entender, pois soava aventurosas demais. Quando blim blom blim, a campainha tocou de novo, como se algum menininho hobbit levado estivesse tentando arrancar a corda. Alguém está à porta, disse ele piscando. Alguém, uns 4 eu diria pelo som, comentou o filho. Além disso, nós os vimos chegando atrás de nós, de longe. O pobre hobbit se sentou no corredor e colocou a cabeça entre as mãos e se perguntou o que tinha acontecido e o que ia acontecer
se todos eles iam ficar para a ceia. Então a campainha tocou de novo, mais alta do que nunca, e ele teve que correr até a porta. Não eram 4, afinal, eram 5. Outro anão tinha chegado enquanto ele ficara matutando no corredor. Mal tinha virado a maçaneta, quando todos entraram curvando-se e dizendo, a seu serviço, um depois do outro, Dori, Nori, Ori, Orin e Glóin eram seus nomes, e logo 2 capuzes roxos, um cinza, um marrom e um branco, estavam pendurados nos cabideiros, e lá se foram eles, com as mãos largas enfiadas em seus cintos dourados e prateados, a se juntar aos outros. Aquilo já tinha virado um bando mesmo. Alguns pediam cerveja clara, outros cerveja escura. Um queria café e todos queriam bolos, de modo que o hobbit ficou muito ocupado por um tempo. Uma grande jarra de café tinha acabado de ser colocada na lareira. Os bolos de sementes tinham acabado e os anões estavam começando a atacar uns pães doces amanteigados quando se ouviu uma batida forte na porta. Não um toque de campainha, mas um pá-pá duro na linda porta verde do hobbit. Alguém estava batendo nela com um pau. Bilbo saiu correndo pela passagem, muito bravo e totalmente desnorteado e desacorçoado. Essa era a quarta-feira mais desagradável de que ele conseguia se lembrar. Abriu a porta com um tranco e eles todos caíram para dentro, um em cima do outro. Mais anões, 4 mais, e lá estava Gandalf atrás deles, apoiando-se em seu cajado e rindo. Tinha aberto um buraco daqueles na bonita porta de Bilbo. Também tinha, aliás, apagado a marca secreta que fizera nela na manhã anterior. Cuidado, cuidado, disse ele. Não é do seu feitio, Bilbo, deixar amigos esperando na soleira e aí abrir a porta como se fosse uma rolha. Permita-me apresentar. Bifur, Bofur, Bombur e especialmente Thorin. A seu serviço, disseram Bifur, Bofur e Bombur, ficando de pé em fila. Então penduraram 2 capuzes amarelos e um verde claro no cabideiro, e também um azul celeste com uma comprida bola prateada. Este último pertencia a Thorin, um anão enormemente importante. De fato, ninguém menos que o grande Thorin Escudo de Carvalho em pessoa, que não estava nada contente por ter desabado no tapete de Bilbo, com Bifur, Bofur e Bombur em cima dele. Para começo de conversa, Bombur era imensamente gordo e pesado. Thorin, de fato, tinha um ar muito arrogante e não disse nada sobre serviço. Mas o pobre senhor bolseiro disse que sentia muito tantas vezes que, por fim, o anão resmungou. Não por isso, e parou de franzir o cerco. Agora estamos todos aqui, disse Gandalf, olhando para o rol de 13 capuzes, os melhores capuzes descartáveis de festa, e para o seu próprio chapéu pendurado no cabideiro. Isso é que é reunião alegre. Espero que tenha sobrado algo para os retardatários comerem e beberem. O que é isso? Chá? Não, obrigada. Um pouco de vinho tinto para mim, creio. E para mim, disse Thorin. E geleia de framboesa e torta de maçã, disse Bifur. E torta de frutas secas e queijo, disse Bofur. E torta de carne de porco e salada, disse Bombur. E mais bolos, e cerveja clara, e café, se não se importa, gritaram da porta os outros anões. Ponha mais uns ovos para cozinhar, meu bom camarada, gritou Gandalf atrás dele, enquanto o hobbit saiu pisando duro rumo às despensas.
e veja se traz o frango e o picles. Parece que ele sabe tanto sobre o interior da minha cozinha quanto eu mesmo, pensou o senhor bolseiro, que estava se sentindo positivamente destemperado e começava a temer que uma aventura das mais danadas tivesse chegando justamente à sua casa. Quando enfim conseguiu colocar todas as garrafas e pratos e facas e garfos e copos e pires e colheres e coisas empilhadas em grandes bandejas, estava ficando muito suado, de cara vermelha e irritado. Que embrulhada e que apoquentação são esses anões, disse em voz alta. Por que eles não vêm me dar uma mãozinha? Não mais que de repente, eis que Bali e Dali aparecem à porta da cozinha, com Fili e Kili atrás deles, e antes que Bilbo conseguisse dizer faca, eles já tinham levado as bandejas e um par de pequenas mesas para a sala de visitas e arrumado tudo. Gandalf se sentou na cabeceira com os 13 anões à sua volta, enquanto Bilbo ficou sentado num banco ao lado do fogo, mordiscando um biscoito. Seu apetite tinha praticamente sumido. E tentando agir como se tudo isso fosse perfeitamente normal e de modo algum uma aventura. Os anões comeram e comeram e conversaram e conversaram, e o tempo foi passando. Enfim, empurraram suas cadeiras para trás e Bilbo fez menção de recolher os pratos e copos. Suponho que todos vocês vão ficar para a ceia, disse num tom mais educado e despreocupado possível. Claro, disse Thorin, e até depois. Não vamos resolver nossos negócios até bem tarde e precisamos de um pouco de música antes. E agora, na hora da limpeza. Com isso, os 12 anões, menos Thorin, que era importante demais e ficou conversando com Gandalf, puseram-se de pé num salto e fizeram grandes pilhas de várias coisas. Lá se foram eles, sem esperar as bandejas, equilibrando colunas de pratos, cada um deles com uma garrafa no alto, enquanto o hobbit corria atrás, quase gritando de susto. Por favor, cuidado. E por favor, não se incomodem, eu me viro. Mas os anões apenas começaram a cantar. Nessa parte da música, eu não vou cantar pra vocês, tá bom? E é claro que eles não fizeram nenhuma dessas coisas horríveis, mas foram limpando tudo e guardando a louça em segurança, rápidos feito raio, enquanto o hobbit ficava de lá para cá na cozinha, tentando ver o que estavam fazendo. Então voltaram para a sala de estar e encontraram Thorin com os pés esticados perto da lareira, fumando um cachimbo. Estava bafejando enormíssimos anéis de fumaça e, onde quer que ele mandasse um deles ir, o anel ia. Subia a chaminé, ou passava atrás do relógio na cornija da lareira, ou debaixo da mesa, ou dava voltas no teto. Mas aonde quer que fosse, não era rápido o suficiente para escapar de Gandalf. Puf! Mandava ele um anel de fumaça menor, saído de seu cachimbo curto de barro, que atravessava cada um dos anéis de Thorin. Então o anel de fumaça de Gandalf ficava verde e voltava a pairar sobre a cabeça do mago. Já havia uma nuvem desses em volta dele, e naquela luz fraca faziam-no parecer estranho e cheio de feitiçaria. Bilbo ficou parado, observando aquilo. Ele adorava anéis de fumaça. E então enrubesceu ao pensar como ficara orgulhoso, na manhã do dia anterior, dos anéis de fumaça que lançara ao vento sobre a colina. Agora um pouco de música, disse Thorin,
peguem os instrumentos. Killy e Philly se apressaram a pegar suas sacolas e tiraram delas pequenas rabecas. Dory, Nori e Ori tiraram flautas de algum lugar de dentro de seus casacos. Bombur veio do salão de entrada com um tambor. Bifur e Bofur saíram e voltaram com clarinetas que tinham deixado junto com seus bastões de viagem. Dalin e Balin disseram: com licença, deixamos as nossas na entrada. Aproveitem e tragam a minha com vocês, disse Thorin. Voltaram com violas de gamba, tão grande quanto eles, e com a harpa de Thorin embrulhada num tecido verde. Era uma linda harpa dourada, e quando Thorin a tangeu, a música começou de improviso, tão repentina e doce, que Bilbo esqueceu todo o resto e foi arrastado para as terras escuras sob luas estranhas, muito além de Oágua e muito longe de sua toca de hobbit sob a colina. A escuridão chegava à sala, vinda da pequena janela que se abria na encosta de a colina. O fogo bruxuleava. Era abril e eles continuavam a tocar enquanto a sombra da barba de Gandalf oscilava contra a parede. A escuridão encheu toda a sala e o fogo foi morrendo e as sombras se perderam e eles continuavam a tocar. E, de repente, primeiro um deles e depois outro e mais outro começaram a cantar enquanto tocavam. O canto vindo do fundo da garganta dos anões, nos lugares fundos de seus antigos lares, e este é como que um fragmento de sua canção, se é que pode ser como a canção deles sem sua música. E aqui começa a letra da canção, que eu não vou ler. Enquanto cantavam, o hobbit sentia o amor pelas coisas belas feitas por mão e por engenho e por magia, atiçando-se em suas entranhas, um amor feroz e ciumento, o desejo dos corações dos anões. Então alguma coisa típica dos Tuques despertou dentro de Bilbo, e ele desejou partir e ver as grandes montanhas, e ouvir os pinheiros e as quedas d'água, e explorar as cavernas, e usar uma espada em vez de um bastão de caminhada. Olhou para fora pela janela. As estrelas tinham aparecido no céu escuro acima das árvores. Pensou nas joias dos anões brilhando em cavernas escuras. De repente, na mata além de Oágua, uma chama saltou. Provavelmente alguém acendendo uma fogueira. E ele imaginou dragões saqueadores pousando em sua colina tranquila e devorando-a com suas chamas. Estremeceu e, mais do que depressa, voltou a ser o simples senhor bolseiro de Bolsão Sotomonte outra vez. Levantou-se tremendo. Tinha menos que meia intenção de pegar a lamparina e mais do que meia intenção de fingir que ia fazer isso e se esconder atrás dos barris de cerveja na adega e não sair dali até que todos os anões estivessem indo embora. De repente, percebeu que a música e o canto tinham parado e que todos estavam olhando para ele com olhos que luziam no escuro. Aonde está indo? Disse Thorin, num tom que parecia mostrar que adivinhara ambas as meias intenções do hobbit. Que tal um pouco de luz? Disse Bilbo, como quem se desculpa. Gostamos do escuro, disseram todos os anões. Escuro para negócios obscuros. Ainda há muitas horas antes da aurora. É claro, disse Bilbo, e se sentou apressado. Não mirou direito no banco e acabou se apoiando na grande lareira, derrubando o açoitador e a pá
com estardalhaço. Silêncio, disse Gandalf. Deixe Thorin falar. E foi assim que Thorin começou. Gandalf, anões e senhor bolseiro, estamos reunidos na casa de nosso amigo e companheiro conspirador, este muito excelente e audacioso hobbit. Que os cabelos de seus dedos dos pés nunca caiam. Todo louvor a seu vinho e cerveja. Ele fez uma pausa para tomar fôlego e para que o hobbit fizesse um comentário educado. Mas os elogios praticamente foram jogados fora no caso do pobre Bilbo bolseiro, que estava mexendo a boca em protesto por ser chamado de audacioso e, pior de tudo, de companheiro conspirador, embora nenhum som saísse, já que ele estava tão desacorçoado. Assim, Thorin continuou. Encontramo-nos para discutir nossos planos, nossos métodos, meios, abordagens e estratégias. Havemos de começar em breve, antes que rompa amanhã, nossa longa jornada, uma jornada da qual alguns de nós, ou talvez todos nós, exceto nosso amigo e conselheiro, o engenhoso mago Gandalf, podem nunca retornar. É um momento solene. Nosso objetivo é, creio eu, bem conhecido de todos nós. Para o estimado senhor bolseiro, e talvez para um ou dois dos anões mais jovens, acho que seria correto mencionar Finicine, por exemplo. A situação exata nesse momento pode requerer uma brevíssima explicação. Esse era o estilo de Thorin. Ele era um anão importante. Se lhe tivesse sido permitido, provavelmente continuaria nessa toada até ficar sem fôlego, sem contar a ninguém ali nada que já não fosse sabido. Mas foi rudemente interrompido. O pobre Bilbo não conseguia mais suportar a conversa. Ao ouvir aquele podem nunca retornar, começou a sentir um grito subindo de dentro dele, e logo o grito explodiu feito um apito de uma locomotiva saindo de um túnel. Todos os anões se puseram de pé, derrubando a mesa. Gandalf acendeu uma luz azul na ponta do seu cajado mágico, e naquela luz de fogo de artifício, o pobre hobbit podia ser visto ajoelhado no tapete da lareira, tremendo feito geleia que está derretendo. Então, desabou no assoalho e ficou repetindo, atingido por relâmpago, sem parar, e isso foi tudo que conseguiram extrair dele durante muito tempo. Então o pegaram e o puseram no sofá da sala de visitas, com uma bebida a seu lado, e voltaram aos seus negócios obscuros. Camaradinha agitado, disse Gandalf, quando se sentaram de novo. Tem esses ataques esquisitos e engraçados, mas é um dos melhores, tão feroz quanto um dragão encurralado. Se você já viu um dragão encurralado, vai perceber que isso era só exagero poético, se aplicado a qualquer hobbit, até mesmo no caso do tio bisavô do velho Tuque, Berra Touro, que era tão enorme para um hobbit que conseguia montar um cavalo. Ele lançou uma investida contra as fileiras dos goblins do Monte Gran, na Batalha dos Campos Verdes, e arrancou a cabeça do rei deles, Golfibul, com um taco de madeira. A cabeça saiu voando pelos ares por 100 jardas e caiu num buraco de coelho, e desse modo a batalha foi vencida e o jogo de golfe foi inventado no mesmo momento. Enquanto isso, entretanto, o descendente mais gentil de Berra Touro estava voltando a si na sala de visitas. Depois de algum tempo, após tomar uma bebida, ele se esgueirou nervosamente até a porta da sala de estar. Isso foi o que ouviu. Glóin fez. Ou algum grunhinho mais ou menos desse tipo.
Vocês acham que ele vai servir? Gandalf pode muito bem dizer que esse hobbit é feroz, mas só um grito daqueles num momento de empolgação seria o suficiente para despertar o dragão e todos os seus parentes e matar a todos nós. Acho que soou mais como pânico do que como empolgação. Aliás, se não fosse pelo sinal na porta, eu teria certeza de que tínhamos chegado à casa errada. Assim que botei os olhos no camaradinha balançando e bufando no tapete, tive minhas dúvidas. Parece mais um quintandeiro que um gatuno. Então o bolseiro girou a maçaneta e entrou. O lado Tuque tinha vencido. De repente, sentiu que toparia ficar sem dormir e sem café da manhã para que o achassem feroz. Quanto à camaradinha balançando no tapete, isso quase o fez ficar feroz de verdade. Muitas vezes mais tarde, o lado bolseiro, arrependido do que ele fez naquela hora, costumava lhe dizer: Bilbo, você foi um bobo, entrou de cabeça e se deu mal. Perdão, disse. Se fiquei ouvindo o que vocês estavam dizendo, não posso dizer que entendi do que estavam falando, ou as suas referências a gatunos, mas acho que não erro se acreditar. Isso é o que ele chamava de manter sua dignidade. Que vocês acham que eu não valho nada, pois vou lhe mostrar. Não tenho sinais na minha porta. Ela foi pintada faz uma semana, e estou bastante certo de que vieram à casa errada. Assim que vi suas caras engraçadas na soleira da porta, tive minhas dúvidas, mas podem considerar que vieram à casa certa. Digam-me o que querem que eu faça, e eu vou tentar, mesmo se tiver de andar daqui até o leste do leste e lutar com as grandes serpes selvagens no último deserto. Dessa vez, o meu tio tataravô berratou Urutuque. Sim, sim, mas isso foi há muito tempo, disse Glói. Eu estava falando de você, e lhe asseguro que há uma marca nesta porta. A marca comum neste ramo, ou costumava ser. Gatuno deseja um bom trabalho, um bocado de empolgação e recompensa razoável. É como essa marca normalmente é lida. Pode dizer caçador de tesouro especializado, em vez de gatuno, se preferir. Alguns deles preferem. Dá na mesma para nós. Gandalf nos contou que havia um sujeito desse tipo nessas partes, procurando um trabalho imediato, e que ele tinha arrumado um encontro com ele, na hora do chá, nessa quarta-feira. Claro que há uma marca, disse Gandalf. Eu mesmo a pus lá, por razões muito boas. Vocês me pediram para achar o 14º homem da sua expedição, e eu escolhi o Senhor Bolseiro. Quero só ver alguém dizer que escolheu o homem errado ou a casa errada, e vocês podem ficar com apenas 13 homens e ter toda a má sorte que quiserem, ou então voltar a minerar carvão. Olhou tão feio para Glói que o anão se encostou de novo na sua cadeira e, quando Bilbo tentou abrir a boca para fazer uma pergunta, Gandalf se virou para ele e franziu o senho, e projetou suas sobrancelhas frondosas até que Bilbo fechou bem a boca com um estalo. É isso mesmo, disse Gandalf. Chega de discussão. Escolhi o Senhor Bolseiro e isso deveria ser o suficiente para todos vocês. Se digo que ele é um gatuno é o que ele é, ou será quando a hora chegar. Há muito mais nele do que vocês acham, e um bocado mais do que ele próprio imagina. Vocês todos ainda hão de viver, possivelmente, para me agradecer por isso. Agora, Bilbo, meu rapaz, pegue a lamparina e lancemos alguma luz sobre isto. Sobre a mesa, à luz de uma grande lamparina com um temparo vermelho, ele abriu um pedaço de pergaminho que lembrava um mapa. Foi feito por Thró, seu avô Thorin, disse ele em resposta às perguntas empolgadas dos anões. É uma planta da montanha.
Não vejo como isso vai nos ajudar muito, disse Thorin desapontado depois de dar uma olhada. Lembro-me bastante bem da montanha e das terras em volta dela, e sei onde fica Trevamata, assim como o Osal Seco, onde os grandes dragões procriavam. Há um dragão marcado em vermelho na montanha, disse Balin, mas será bem fácil achá-lo sem isso, se algum dia chegarmos lá. Há um ponto que vocês não notaram, disse o mago, e é a entrada secreta. Veem a runa do lado oeste e a mão apontando para ela perto das outras runas? Isto marca uma passagem oculta para os salões inferiores. Pode ter sido secreta antes, disse Thorin, mas como saberemos que ainda é secreta? O velho Smaug já vive ali há tempo suficiente para ter descoberto tudo o que há para se saber acerca daquelas cavernas. Pode ser, mas ele não teria como usá-la durante esses anos todos. Por quê? Porque é pequena demais. 5 pés de altura a porta, e 3 podem entrar lado a lado, dizem as runas. Mas Smaug não conseguiria se enfiar num buraco desse tamanho, nem mesmo quando era um dragão jovem. E certamente não depois de devorar tanto dos anões e dos homens de vale. Para mim, parece uma toca enorme, berrou Bilbo, que não tinha experiência com dragões, só com tocas de hobbit. Estava ficando empolgado e interessado de novo, de modo que esqueceu de ficar de boca fechada. Adorava mapas, e em seu corredor estava pendurado um grande do campo em volta, com todas as suas caminhadas favoritas marcadas nele, com tinta vermelha. Como uma porta tão grande poderia continuar em segredo para todos os que estão fora, além do dragão? Perguntou. Ele era só um pequeno hobbit, lembre-se. De muitas maneiras, disse Gandalf. Mas de que maneira esta ficou escondida, nós não saberemos sem ir até lá para ver. Do que se diz no mapa, eu imaginaria que há uma porta fechada que foi feita para ter a aparência exata da encosta da montanha. Esse é o método usual dos anões. Acho que está correto, não? Bastante correto, disse Thorin. Além disso, continuou Gandalf, esqueci de mencionar que com o mapa veio uma chave pequena e curiosa. Aqui está, disse, e deu a Thorin uma chave com um cabo comprido e entalhes intrincados, feita de prata. Guarde-o bem. É o que farei, disse Thorin, e a prendeu numa corrente fina que estava pendurada no seu pescoço e ficava debaixo de sua jaqueta. Agora as coisas estão ficando mais promissoras. Essa notícia fez com que tudo pareça melhor. Até agora, não tivemos ideia clara do que fazer. Pensamos em ir para leste, do modo mais discreto e cuidadoso que pudéssemos, até chegar ao Lago Longo. Depois disso, os problemas começariam. Começariam muito antes disso, se conheço algo das estradas para o leste, interrompeu Gandalf. Poderíamos partir de lá ao longo do Rio Rápido, continuou Thorin, sem lhe dar atenção, e assim chegar às ruínas de Vale, a velha cidade no vale, sob a sombra da montanha. Mas nenhum de nós gostou da ideia de entrar pelo portão da frente. O rio passa por ele através da grande encosta no sul da montanha, e é dele que o dragão sai também, e com muita frequência, a não ser que ele tenha mudado seus hábitos. Isso não prestaria, disse o mago. Não sem um guerreiro poderoso, até mesmo um herói. Tentei achar um, mas os guerreiros estão ocupados, lutando uns contra os outros em terras distantes. E nesta vizinhança, os heróis são escassos, ou simplesmente não existem. As espadas, nessas partes em geral, estão sem gume, e os machados são usados em árvores, e os escudos
como berços ou coberturas de pratos, e os dragões estão em uma distância confortável e, portanto, são lendários. Foi por isso que decidi empregar a gatonagem, especialmente quando recordei a existência de uma porta lateral. E aqui está nosso pequeno Bilbo Bolseiro, o gatuno escolhido e selecionado. Então vamos continuar a fazer alguns planos. Pois muito bem, disse Thorin. Vamos supor que o gatuno especialista nos dê algumas ideias ou sugestões. Virou-se com gentileza fingida para Bilbo. Primeiro, eu gostaria de saber um pouco mais sobre as coisas, disse Bilbo, sentindo-se todo confuso e um pouco trêmulo por dentro, mas por enquanto ainda determinado ao modo dos Tuques de ir adiante. Quero dizer, sobre o ouro e o dragão e tudo isso, e como foi parar lá, e a quem pertence o tesouro e coisa e tal. Céus, disse Thorin, você não está vendo o mapa? E não escutou nossa canção? E será que já não estamos falando sobre tudo isso faz horas? De todo modo, gostaria que tudo ficasse direto e claro, disse ele obstinadamente, usando sua postura de negócios, normalmente reservada para pessoas que tentavam emprestar dinheiro dele, e fazendo o seu melhor para parecer sábio e prudente e profissional e corresponder à recomendação de Gandalf. Além disso, também gostaria de saber sobre riscos, despesas imediatas, tempo requerido e remuneração, e assim por diante. Ah, muito bem, disse Thorin. Há muito, no tempo do meu avô Thror, nossa família foi expulsa do norte distante e retornou, com toda a sua riqueza e suas ferramentas, a essa montanha no mapa. Tinha sido descoberta por meu ancestral distante, Thrain, o Velho. Mas após esse retorno, eles mineraram e abriram túneis e fizeram salões imensos e oficinas maiores. E, além disso, creio que encontraram uma bela quantidade de ouro e muitíssimas joias também. De qualquer modo, ficaram imensamente ricos e famosos, e meu avô se tornou rei sob a montanha de novo, sendo tratado com grande reverência pelos homens mortais que viviam ao sul e estavam gradualmente se espalhando no rio rápido acima, até o vale sob a sombra da montanha. Eles construíram a alegre cidade de Vale ali naqueles dias. Reis costumavam convocar nossos ferreiros e recompensar até os menos hábeis muito ricamente. Pais imploravam que fizéssemos de seus filhos nossos aprendizes e nos pagavam regiamente, em especial em suprimentos de comida que nunca nos preocupávamos em produzir ou achar por nós mesmos. Em resumo, aqueles eram bons dias para nós, e os mais pobres entre nós tinham dinheiro para gastar e emprestar, e tempo para fazer coisas belas apenas pelo divertimento, para não falar dos brinquedos mais maravilhosos e mágicos, cuja semelhança não se acha no mundo nos dias de hoje. Assim, os salões de meu avô se tornaram cheios de armaduras e joias e entalhes e taças, e o mercado de brinquedos de Vale era a maravilha do norte. Indubitavelmente, foi isso que atraiu o dragão. O dragão roubou ouros e joias de homens e elfos e anões, onde quer que os ache, e guardam seu botim enquanto vivem, o que é praticamente para sempre, a menos que sejam mortos, e nunca aproveitam nem um anel de latão de tudo aquilo. De fato, dificilmente sabem a diferença entre uma peça bem feita e outra ruim, embora normalmente tenham boa noção do valor de mercado corrente.
e não conseguem criar nada sozinhos, nem mesmo consertar uma escama solta de suas armaduras. Havia montes de dragões no norte naqueles dias, e o ouro provavelmente estava ficando escasso por lá, com os anões fugindo para o sul ou sendo mortos, e toda a desolação e destruição que os dragões produzem indo de mal a pior. Havia uma serpe muito especialmente ávida, forte e perversa, com o nome de Smaug. Certo dia, ele saiu voando pelos ares e veio para o sul. A primeira coisa que ouvimos foi um barulho como de um furacão vindo do norte, e os pinheiros da montanha rangendo e rachando ao vento. Alguns dos anões que por acaso estavam fora, eu era um deles por sorte, um belo rapaz aventuroso naqueles dias, sempre vagando por aí, e isso salvou minha vida. Bem, de uma boa distância, vimos o dragão pousar na nossa montanha com um borbulhar de chama. Então, desceu as encostas e quando alcançou as matas, todas pegaram fogo. A essa altura, todos os sinos estavam soando em vale e os guerreiros estavam se armando. Os anões saíram correndo de seu grande portão, mas lá estava o dragão esperando por eles. Ninguém escapou por aquela via. O rio se alçou em vapores e uma névoa caiu sobre o vale, e na névoa o dragão veio sobre eles e destruiu a maioria dos guerreiros. A velha e triste história por demais comum naqueles dias. Então ele voltou e se esgueirou pelo portão da frente e devastou todos os salões e alamedas e túneis e becos e adegas e mansões e passagens. Depois disso, não havia mais anões vivos do lado de dentro. Ele tomou toda a riqueza deles para si. Provavelmente, já que é assim que dragões agem, ele empilhou tudo num grande monte, no fundo da montanha, e dorme em cima dele, como se fosse uma cama. Mais tarde, costumava sair rastejando do grande portão e vir à noite a vale e levar pessoas embora, especialmente donzelas para comer, até que Vale ficou arruinada e todo o povo morreu ou se foi. O que acontece lá agora eu não sei ao certo, mas não suponho que alguém viva mais perto da montanha do que na borda oposta do Lago Longo nos dias de hoje. Os poucos de nós que estavam bem do lado de fora sentaram-se e choraram escondidos e amaldiçoaram Smaug, e ali se juntaram a nós, inesperadamente, meu pai e meu avô, com barbas chamuscadas. Tinham um ar muito sombrio, mas pouco disseram. Quando perguntei como tinham escapado, disseram para eu segurar a língua que um dia, no momento propício, eu saberia. Depois disso, fomos embora e tivemos que ganhar a vida da melhor maneira que podíamos para lá e para cá pelas terras, às vezes descendo tão baixo, a ponto de trabalhar como um ferreiro comum, ou mesmo minerando carvão. E mesmo agora, quando admito que temos um pouco guardado e não estamos tão mal. Aqui, Thorin acariciou a corrente de ouro em volta a seu pescoço. Ainda queremos recuperá-lo e levá-lo nossas maldições a Smaug, se pudermos. Muitas vezes me perguntei sobre a fuga de meu pai e meu avô. Vejo agora que deviam ter uma porta lateral privada que só eles conheciam, mas aparentemente muitas vezes
Vejo agora que deviam ter uma porta lateral privada que só eles conheciam, mas aparentemente fizeram um mapa, e gostaria de saber como Gandalf tomou posse dele e por que não chegou até mim, o herdeiro legítimo. Eu não tomei posse, ele me foi dado, disse o mago. Seu avô Tror foi morto, você se lembra, nas minas de Moria, por Azog, o Goblin. Maldito seja o seu nome, disse Thorin. E Thrain, seu pai, foi embora no 21º dia de abril. Fez 100 anos na última quinta-feira e nunca mais foi visto por você desde então. Verdade, verdade, disse Thorin. Bem, seu pai me deu isto para que desse a você, e se escolhi minha própria hora e maneira para entregar a chave, você dificilmente pode me culpar, considerando a dificuldade que tive para encontrá-lo. Seu pai não conseguia recordar o próprio nome quando me deu o papel e nunca me contou o seu. Então, de modo geral, acho que você devia me elogiar e agradecer. Aqui está, disse ele, entregando o mapa a Thorin. Não entendi, disse Thorin, e Bilbo sentiu que gostaria de dizer o mesmo. A explicação parecia não explicar nada. Seu avô, disse Gandalf, de modo lento e sombrio, deu o mapa ao filho dele por segurança, antes que fosse às minas de Moria. Seu pai foi embora para tentar sua sorte com o mapa, depois que seu avô foi morto, e montes de aventuras de um tipo muitíssimo desagradável ele teve, mas nunca chegou perto da montanha. Como foi para lá, eu não sei, mas o encontrei quando ele era prisioneiro nas masmorras do necromante. Pode me dizer o que estava fazendo lá? Perguntou Thorin com estremecimento, e todos os anões tremeram. Nada demais. Estava tentando descobrir coisas, como de costume, e um negócio terrivelmente perigoso foi. Até eu, Gandalf, mal consegui escapar. Tentei salvar seu pai, mas era tarde demais. Estava sem juízo e delirando, e tinha esquecido quase tudo, exceto o mapa e a chave. Há muito tempo que nos vingamos dos goblins de Moria, disse Thorin. Precisamos pensar no que fazer contra o necromante. Não seja absurdo. Ele é um inimigo muito além dos poderes de todos os anões postos juntos, se todos pudessem ser reunidos de novo dos 4 cantos do mundo. A única coisa que seu pai desejava era que o filho dele lesse o mapa e usasse a chave. O dragão e a montanha são tarefas mais do que grandes o suficiente para você. Ouçam, ouçam, disse Bilbo, e foi acidentalmente que o fez em voz alta. Ouvir o quê? Disseram todos eles, virando-se de repente para ele, e ele ficou tão desacorçoado que respondeu: Ouçam o que tenho a dizer. E o que é? Perguntaram. Bem, eu diria que devem ir para leste e dar uma olhada em volta. Afinal de contas, há a porta lateral, e dragões precisam dormir às vezes, suponho. Se vocês se sentarem na soleira da porta por tempo suficiente, ouso dizer que pensarão em alguma coisa. E bem, sabe como é? Acho que já conversamos o bastante por uma noite, se entendem o que quero dizer. Que tal cama e começar cedo e tudo mais? Vou lhes oferecer um bom café da manhã antes de vocês irem. Antes de nós irmos, suponho que você queira dizer, observou Thorin. Você não é o gatuno? E se sentar na soleira da porta não é o seu trabalho, sem falar em entrar pela porta? Mas concordo quanto à cama e o café da manhã. Gosto de comer 6 ovos com meu presunto quando começo uma viagem, fritos, não cozidos, e cuidado para não quebrá-los. Depois que todos tinham encomendado seu café da manhã, sem nem dizer por favor, o que irritou Bilbo um bocado, eles se levantaram.
o hobbit teve que achar espaço para todos e encheu seus quartos livres e fez camas em cadeiras e sofás, até que conseguiu enfiar todo mundo em seu lugar e foi para sua própria caminha, muito cansado e não muito contente. Uma coisa que decidiu de vez foi não se incomodar em levantar muito cedo e cozinhar a porcaria do café da manhã para todo mundo. O lado Tuque estava ficando fraco e naquele momento ele não tinha tanta certeza se faria alguma viagem de manhã. Já deitado na cama, podia ouvir Thorin ainda murmurando para si, mesmo no melhor quarto, ao lado dele, além dos montes em nevoeiro, para masmorras sem prisioneiro. Vamos embora, antes da aurora. Lembrai-vos de ouro, feiticeiro. Bilbo foi dormir com aquilo em seus ouvidos, o que lhe trouxe sonhos muito desconfortáveis. Já era bem depois da aurora, quando ele acordou. E aqui encerramos a leitura do primeiro capítulo. Muito obrigada pela companhia. Eu espero te encontrar nos próximos.